Então, a relação é bem direta, né? A revolta da Chibata foi em 1910, ou seja, 22 anos depois da abolição da escravidão, né? E ela é motivada por questões da forma como os marinheiros eram tratados, né? Dos regulamentos disciplinares que ainda traziam toda uma herança do período escravocrata, né? Grande parte dos marinheiros de mais baixa patente, né? Aqueles que, digamos assim, tinham as piores condições na marinha, grande parte deles era negra e filho de escravos, porque ainda era muito comum você ter pessoas que eram ex-escravos ou filhos de escravos, né? E grande parte desses marinheiros eram negros. E havia na marinha, né, uma tradição, inclusive que vinha desde o Império, da marinha ser uma das armas, né, das forças armadas mais elitistas. Então toda oficialidade era branca e a maior parte dos marinheiros negros. E sobreviveram na marinha muitas práticas que vinham, na verdade, do período da escravidão, como os castigos físicos. Então, era permitido, né, que os oficiais punissem os marinheiros com castigos físicos. E o mais grave desses castigos era a chibata, dependendo da penalidade que fosse estabelecida por alguma coisa considerada errada no comportamento desses marinheiros, eles podiam ser punidos com chibatadas, que eram dadas em público, né, na frente dos demais marinheiros, para servir de exemplo e para humilhar ainda mais quem estava recebendo a punição, né? E havia já muitas reclamações sobre isso, né? Praticamente essa forma de punição tinha sido extinta com a escravidão, né? Ou não era aceita, e na marinha ela era permitida. E aí ocorre um caso em 1910 de um marinheiro que é punido de forma extremamente severa por um oficial com 250 chibatadas, que era um número assim absurdo, né? Porque chega até a ser perigoso matar a pessoa com 250 chibatadas, né? E esse caso gera uma revolta. E o que tinha acontecido há pouco tempo, né? O Brasil tinha comprado alguns navios modernos para a época, tinha comprado da Inglaterra 4 ou 5 navios dos mais modernos, assim, da época, né? E muitos oficiais marinheiros, inclusive, tinham ido para a Inglaterra para aprender a manejar, a operar esses navios. E muitos marinheiros foram também porque eles precisavam aprender, né? Então, esses marinheiros, quando voltam da Inglaterra, eles se dão conta, né, de que a forma como eles eram tratados era muito inaceitável, né? Era uma forma que não existia mais em nenhum outro lugar. E aí, quando acontece esse caso das 250 chibatadas, explode uma revolta justamente nesses navios modernos. Todos os navios que estão envolvidos na revolta da chibata, os navios que foram tomados pelos marinheiros, são esses navios mais modernos que tinham sido comprados na Inglaterra, né? E os marinheiros se revoltam, fazem uma insurreição, né? Tomam o controle desses navios. Esses navios estão todos ancorados ali no porto do Rio de Janeiro, que do ponto de vista militar era o mais importante porque era a capital do país, né? E esses navios são tomados, ficam sob o domínio dos marinheiros, e os marinheiros apontam os canhões dos navios para a cidade, para o Rio de Janeiro. E o que os marinheiros estão pedindo? Eles estão pedindo principalmente o fim dos castigos físicos. Essa é a principal reivindicação deles, acabar com esse tipo de punição. E também outras coisas, eles queriam melhoras nos salários, melhoras nas condições de trabalho em termos gerais, né?
queriam uma melhora na situação deles como marinheiros, mas o principal era o castigo físico, o fim da chibata, né? E a situação gera bastante pânico. O governo federal tinha acabado de assumir, era um presidente, o Hermes da Fonseca, que tinha tomado posse há pouco tempo. E ele quer resolver o negócio, né? E faz uma negociação com a ajuda do Congresso também e promete para os marinheiros que vai aceitar o que eles estão pedindo, dar um fim nos castigos físicos, e promete também que vai perdoá-los, anistiá-los, né? Ou seja, eles não seriam punidos. Aí depois de 5 dias, então, essa revolta acaba com um acordo feito inclusive pelo presidente da República, né? Aí os navios são recuperados, né? Os oficiais assumem novamente o controle e a situação teria acabado aí. Só que o governo trai o acordo, né? O governo não cumpre o acordo. Ele toma em seguida providências que permitem que todos aqueles marinheiros que participaram da revolta sejam punidos. Inclusive os líderes, né? O principal líder é um marinheiro que se chamava João Cândido, que vai viver ainda muitos anos, mas já não como marinheiro, né? E há então a punição, prisão. Muitos marinheiros são mortos, inclusive executados de forma ilegal. Outros são mandados para o Acre como uma forma de degredo, né? E muitos são presos também. O próprio João Cândido é preso, depois é julgado e absolvido. Então foi uma revolta grande, assim, que impactou a capital, o Rio de Janeiro, né, que era o grande centro político do país e a cidade da qual todo mundo ficava sabendo o que acontecia, né, e que teve um impacto muito grande ali, porque atingiu a população também, né, e que tinha como origem essa questão, que a gente pode dizer, relacionada às condições de trabalho, porque na verdade era uma sobrevivência da escravidão, né? É um caso assim que de certa forma mostra como a superação da escravidão, né, das consequências dessa cultura de violência que a escravidão tem, como tudo isso demora a ser superado no Brasil, né? Apesar de toda a gente pode chamar de traição do governo, né? Porque o governo fez um acordo e depois desfez. Apesar disso, houve um ganho, que foi o fato de que a partir dali acabou mesmo de ser permitido o uso de castigos físicos na Marinha.